Como ganhar R$ 1.000 por mês sem precisar trabalhar. Esse é um título muito interessante, né? A hora que você lê, você já quer correr para assistir, porque, pô, eu quero ganhar R$ 1.000 sem trabalhar também. Todo mundo quer ganhar R$ 1.000 sem trabalhar. Seria maravilhoso, né? Enquanto você dorme, você tá ganhando R$ 1.000. Enquanto você fica na rua com os amigos, no bar, brincando, jogando videogame, você tá ganhando R$ 1.000. Seria maravilhoso se fosse tão fácil assim, né? Mas fica comigo que eu vou te explicar como você faz para ter R$ 1.000 de renda passiva, lembrando que isso é proveniente do seu trabalho, tá? Não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro fácil e rápido. Você precisa trabalhar, que é o que eu prego sempre lá no meu Instagram, aqui no canal do YouTube. Eu sou uma pessoa que eu não trago ilusões aqui pra vocês já estão acostumados com isso, tá? E não vai ser hoje que eu vou fazer isso, beleza? Vocês sabem que vender no Mercado Livre é sempre o primeiro passo, né? Empreender, sair ali do CLT, começar a criar um negócio pra você, viver o seu próprio sonho, correr atrás daquilo que você acredita, dar uma condição melhor de vida pra sua família, pra sua esposa, pros seus filhos. Esse é o primeiro passo. Mas, cara, você sem experiência no empreendedorismo, sem experiência no mercado financeiro, você começa a trabalhar com o Mercado Livre. O Mercado Livre não é difícil começar, eu já mostrei, já provei isso pra vocês em várias masterclasses, em vários vídeos que eu já fiz. Então é uma coisa que, quando você começa a ver dinheiro. Você começa a ganhar, você começa a faturar, compra aqui por 10, vende aqui por 20, pega sua margem de lucro, você começa a ganhar a mesma coisa que você ganhava como CLT, depois o dobro, depois o triplo, depois o quádruplo, depois 10, 20 vezes mais, e aí começam a surgir as dúvidas. Legal, Diego, comecei a vender no Mercado Livre, tô aqui na primeira etapa, tô ganhando dinheiro, e agora? Né? Isso é uma dúvida que eu tive há muitos anos atrás. E agora? A hora que você começa a ter dinheiro, você fala, pô, pra onde eu vou? Que caminho que eu tomo agora? Será que eu importo? Será que eu invisto? Será que eu fabrico? Será que eu monto uma operação de fabricação para esse determinado produto? Será que eu terceirizo? O que eu faço com o sobressalente do dinheiro? O que eu faço com uma parte do que eu tenho de lucro? Né? Porque, pô, tô lucrando R$ 2.000. Legal, R$ 2.000 dá pra eu pagar minhas contas. Tô lucrando 10, pô, dá pra eu pagar e ainda sobra. Tô lucrando 50 mil. Cara, é muito dinheiro pra eu consumir 50 mil. O que eu faço com esses 50 mil? Eu não tenho experiência em investimentos, eu não tenho experiência em empreender em outras coisas. O que eu faço? Me dá um direcionamento. Então eu vou mostrar pra você uma coisa que eu faço há muito tempo, que é investimento em renda variável. Eu invisto em ações e invisto em fundos imobiliários. Eu investi há muito tempo em renda fixa, inclusive o dinheiro que eu juntei para abrir minhas academias, para abrir minha marca de pasta de amendoim, para abrir as minhas outras empresas, foram através de investimentos que eu guardei com o sobressalente daquele lucro que eu tinha. E eu falava, bom, depois eu vou estudar e decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro. Mas eu tinha uma reserva do meu dinheiro todo guardado todos os meses, um percentual. Digamos que 20, 30% do meu lucro líquido eu guardava para pensar em um futuro investimento. E o restante era fluxo de caixa da empresa. Então eu sei que é uma dúvida que vai surgir na cabeça de vocês. E o título desse vídeo é justamente para mostrar isso para vocês. Que existe de fato uma maneira de você ganhar R$ 1.000 por mês sem trabalhar. Isso é chamado renda passiva. Renda passiva, você pode ter uma renda passiva de 10, de R$ 20, de R$ 10.000, de R$ 20.000, de R$ 30.000, de R$ 100.000, tá? Você pode criar essa renda passiva. Mas é claro, dinheiro faz dinheiro. Para você criar uma renda passiva, ela tem que vir de algum lugar que você trabalhou muito para conquistar. Tá? Se você às vezes acompanha canal de pessoas do mercado financeiro, eles tendem a... Eu já vi muita gente fazendo isso, que é vender uma ilusão do dinheiro fácil, né? Olha como é fácil, você compra aqui uma cota de uma ação, do fundo imobiliário, ela vai se valorizar, vai te dar tanto, e pá. Mas o cara não coloca na sua cabeça que para você ter o dinheiro para fazer aportes cada vez maiores, você precisa trabalhar e trabalhar muito, né? Então aqui é diferente. Aqui você já sabe que para ganhar dinheiro com o Mercado Livre você tem que trabalhar. Agora eu vou mostrar um caminho que é exatamente o caminho que eu faço para você gerar uma renda passiva, para você saber o direcionamento que você dá para o seu dinheiro, beleza? Galera, esses dias eu mostrei no meu Instagram eu fazendo um investimento em fundos imobiliários. Eu investi R$ 340 mil, eu mostrei no meu home broker, lá no Instagram, o passo a passo, eu comprando fundo imobiliário, a compra sendo executada, o número de cotas, o valor e etc. É uma coisa que eu faço há muito tempo, eu invisto em ações, eu invisto, como eu falei, em fundos imobiliários, e é uma maneira de você gerar uma renda passiva
com aquilo que você ganha e aquilo que você poupa, tá? Se você não entende o conceito de poupar e investir, eu recomendo que você leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que abre a cabeça, inclusive Pai Rico, Pai Pobre, são dois livros que eu recomendo para quem não tem essa mentalidade de longo prazo, essa mentalidade de rentabilizar um dinheiro que você já tem, que dinheiro faz dinheiro, tá? Então eu recomendo que você leia esses dois livros. E agora eu vou te mostrar na prática. Toda vez que você vê eu gravando um vídeo nesse cenário preto, quer dizer que eu vou mostrar alguma coisa na tela do meu computador. Quando eu gravar aquele vídeo onde tem a televisão, os LEDs atrás, é uma aula mais didática, é uma aula onde eu vou falar, mas não vai ter nada na prática, tá? Agora eu vou mostrar pra você como que você consegue ter uma renda passiva de R$1.000, o quanto você precisaria investir para ter essa renda passiva e como você começa, tá? O que eu vou falar aqui para vocês é sobre fundos imobiliários. Diego, o que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele é uma cota, ele é um pedaço de um imóvel, ele é um pedaço de um hospital, de um shopping center, de galpões industriais, né? Então, imagina que você passa numa rua para ir trabalhar todos os dias e nessa rua você viu que tem um prédio comercial vendendo. Só que esse prédio comercial, ele custa, sei lá, R$3 milhões. Você fala, cara, é uma baita de uma oportunidade. Ele é um prédio que o valor patrimonial dele tá avaliado em, sei lá, 10 milhões, ele tá sendo vendido a 3 milhões, e ele dá ali, para cada sala comercial, ele dá R$1.200 de aluguel. Digamos que você tem ali, no total, 20 salas. Porra, é um bom dinheiro por mês. Aí você fala, caramba, cara, como seria bacana se eu tivesse R$3 milhões, seria uma baita de uma oportunidade para comprar. Aí você fala assim, porra, se eu juntar com 10 amigos ou 20 amigos, talvez eu consiga. E se a gente pegar a renda desse imóvel e dividir entre os 20, sobra tanto para cada, faz sentido. Só que muitas vezes nem com 100 amigos você consegue o dinheiro para comprar um imóvel. Se você catar um imóvel de 3 milhões, mesmo comprando em 10, 20, 30 pessoas, ainda dá muito dinheiro para cada um. O fundo imobiliário, ele é exatamente a mesma coisa. Ele permite que você invista em imóveis. Só que a grande diferença é que você está rachando o valor da cota daquele imóvel com centenas de milhares de amigos, tá? Pessoas que você não conhece, pessoas que você não precisa ter nenhum vínculo, nenhum relacionamento. Mas o que acontece? Digamos que esse prédio que eu tô aqui agora esteja listado na Bolsa de Valores como um fundo imobiliário. E eu quero comprar uma cota desse imóvel aqui. E uma cota desse imóvel, ela custa, digamos, R$100, tá? Então, com R$100 de aporte, eu viro dono de um pedaço desse imóvel inteiro, desse prédio inteiro. Eu posso me considerar dono de uma parte desse imóvel. Então isso é fundo imobiliário, é quando você compra um imóvel, através de cotas, né? Então são várias cotas que todas juntas compõem o valor daquele imóvel. E você pode comprar uma única cota. Tá? Então, a partir do momento que você compra uma cota de um imóvel, você tem acesso ao dividendo que ele paga, né? Então, todo mês ele paga um valor para você que é referente ao aluguel daquele imóvel. Os inquilinos estão dentro daquele imóvel, todos os meses o inquilino paga o aluguel e esse aluguel ele é dividido entre os cotistas e você, como dono desse imóvel, você tem direito a um percentual, que equivale àquilo que você investiu, certo? Então, dentro de fundos imobiliários, a gente tem uma gama, como eu citei para você, de tipos de imóveis, de tijolo, de prédios comerciais, de shopping, de hospital. E, Diego, qual que é a vantagem de investir em um fundo imobiliário? A vantagem é o seguinte, você precisa de pouco dinheiro e pouco conhecimento, tá? Digamos que você vai construir um imóvel que você tem o interesse de colocar para alugar. Você vai construir um imóvel, você vai gastar no mínimo R$500 mil, R$1 milhão. Por exemplo, eu tô me aventurando em construção de imóvel, de casas de alto padrão, e para construir uma casa aqui, onde eu tô, você compra o terreno ele custa em torno de R$500 mil, tá? E para você construir uma casa, isso é um terreno de 400 metros quadrados, você gasta em torno de R$4 mil, tá? Entre mão de obra e matéria-prima sem acabamento, por metro quadrado. Então você gasta ali, sei lá, mais R$1,2 milhão, R$1,6 milhão para construir, mais R$500 mil de imóvel, então, do terreno, então você gasta em torno de R$2 milhões só para construir. Aí depois você demora mais um ano para vender a casa R$3 milhões e alguma coisa. Isso se não tiver nenhum contratempo no meio do caminho e você tenha que gastar mais do que aquilo que você tinha planejado. Sem contar que ainda tem acabamento no imóvel, etc. Então, você precisa de muito tempo,
você precisa de dinheiro e conhecimento, tá? Você não vai se aventurar em construir um imóvel sem conhecer nada ou sem ter networking com pessoas que conheçam para te direcionar, tá? Que é o que eu tô fazendo no caso. Eu não tenho experiência, mas eu tô junto com uma pessoa que tem experiência nesse mercado. Então, no fundo imobiliário, qualquer um de vocês pode virar cotista daquele fundo, pode virar dono do imóvel sem experiência alguma. A única experiência que você vai ter que ter, obviamente, é estudar um pouco sobre fundos imobiliários, estudar sobre vacância, estudar os ativos que compõem aquele fundo imobiliário para saber se vale ou não vale a pena, né? Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos praticamente todos os comércios fechados. Então, o fundo imobiliário ele caiu muito o valor da cota. Por quê? Imagina um fundo imobiliário de shopping. O shopping estava fechado, tá? O shopping, normalmente, eles cobram do inquilino das lojas um valor fixo mais um percentual baseado no faturamento. Cara, com o shopping fechado sem movimento, claro que o valor fixo que eles cobram teve que ser negociado. Algumas pessoas não têm condição de pagar. Alguns lojistas fecharam, na verdade muitos fecharam e etc. E como não tem faturamento, consequentemente você não tem como cobrar, o shopping não tem como cobrar, a administradora não tem como cobrar as lojas um percentual do faturamento. Então, cara, nisso o cotista fica um período sem receber dividendos, sem receber o aluguel referente a todos aqueles inquilinos, né? Então é uma coisa que você tem que ficar atento. Por exemplo, a diversificação é uma coisa que você tem que ficar atento. Você vai comprar um fundo imobiliário de um galpão logístico. Só que esse galpão logístico, esse fundo imobiliário é composto por um galpão logístico. Aonde mora o perigo aí? O perigo é o seguinte: você só tem um galpão no fundo imobiliário. Se esse galpão ficar vago, se não tiver ninguém para alocar, digamos que o antigo locatário, ele devolve, ele fala, ó, tá aqui, eu não vou mais ficar com esse imóvel e ele tá para alugar. Cara, até que eles arrumem um novo inquilino para se instalar naquele local, para começar a pagar aluguel, você fica sem receber dividendo. É claro que no fundo imobiliário não é assim tão fácil de alguém sair do imóvel, deixar o imóvel vago, porque existem contratos atípicos, né? Contratos que duram 15 anos, 20 anos, então não é uma coisa que acontece tão rápido. Mas, por exemplo, a pandemia é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Então, querendo ou não, quem dependia de fundo imobiliário, para alguns fundos ficou sem receber ou caiu bastante o dividendo durante alguns meses da pandemia. Agora já normalizou. Eu sou uma pessoa que eu invisto em fundo imobiliário e eu tenho uma renda passiva que varia de 23 a 28 mil todos os meses em fundos imobiliários. Porque eu faço isso há muito tempo, eu invisto há muito tempo e boa parte do que eu sempre ganhei na minha empresa, todos os meses eu pego um percentual daquilo e invisto em ações e fundos imobiliários. Agora eu vou mostrar para você aqui na minha tela como que você faz para investir, quanto você precisa para ter, por exemplo, R$100 mil de renda passiva, como eu mostrei para você no título do vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Um dos sites que eu uso para fazer isso é esse aqui, que é o Funds Explorer, tá? O Funds Explorer é um site que eu uso para pesquisar fundos imobiliários, para ver o dividend yield deles, ou seja, quanto que eles estão pagando em relação ao valor patrimonial da cota e etc. Deixa eu mostrar aqui para vocês um fundo imobiliário que eu invisto, que ele é um fundo de fundos, que é o CPFF11, que é o fundo da Capitânia, tá? Então tá aqui, ó. No CPFF, ele é um fundo que cada cota dele, ou seja, para você virar dono de uma cota dele, você gasta R$80, tá vendo? R$80 para virar dono de uma cota. Cada cota desse fundo imobiliário, ele paga, vamos descer aqui, ó. No último mês ele pagou 81 centavos, ou seja, a cada R$80 que você investe nesse fundo imobiliário, você recebe R$81 por mês, beleza? Diego, então quanto que daria pra gente receber R$1.000 por mês? Vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. É simples, né? Aqui a gente já deu para entender que ele paga 1%, 1% ao mês. No ano ele paga 12% ao ano. Cara, é uma rentabilidade muito maior do que qualquer renda fixa, do que qualquer investimento. Ações ele tem uma volatilidade, ele pode render muito mais do que isso, como ele pode render muito menos. Então vamos lá, digamos que você queira ter R$1.000 de renda fixa. Você divide pelo tanto que ele paga por mês. Quanto que ele está pagando aqui? 81 centavos. Então divide por 0,81 ou multiplica também, você tem aqui 1.234 cotas.
Ou seja, você precisa de 1.234 cotas para ter um valor de R$ 1.000 todos os meses. 1.234 cotas vezes R$ 80 dá um valor de R$ 98 mil, tá? Você precisa de praticamente R$ 99 mil investidos para ter uma renda fixa de R$ 1.000, tá? Aqui algumas coisas que você tem que ficar atento, que é aquilo que eu te falei. Esse daqui é um fundo de fundos, tá? Então ele é um fundo bem diversificado, ele tem bastante ativo que compõe esse fundo aqui. O valor patrimonial dele é de R$ 80,68, ou seja, cada cota dele tá abaixo, ela tá cotada abaixo do valor patrimonial, tá? Ela tá avaliada mais barato do que o próprio patrimônio do imóvel, ou seja, é uma oportunidade para você comprar, é um valor que vale a pena, tá? Quando ela tá abaixo. Quando ela tá acima também não quer dizer que não vale a pena. Às vezes a gente tem uns fundos tão bons que mesmo ele estando cotado um pouco acima, ainda continua valendo a pena, tá? O dividend yield dele é de 1%, ou seja, a cada R$ 100 que você tem investido, você recebe R$1, a cada R$ 1.000 você recebe R$10 e assim por diante, tá? Então, para você ter uma renda passiva de R$100 mil através desse fundo imobiliário, você precisaria daquele valor que nós mostramos de 98, 99 mil reais, tá? Galera, lembrando que isso que eu tô falando não é uma recomendação para você ir lá e comprar esse mesmo fundo. Eu tô dando um exemplo para você de um fundo que eu invisto. Além desse, eu tenho outros fundos como XPLG, como BCFF, como HGLG. Eu tenho outros fundos que compõem minha carteira. Esse é um que eu mostrei para você porque ele é um dos que tem atualmente o maior dividend yield, né? Como eu mostrei para vocês, 81 centavos numa cota de R$80. É um valor relativamente alto, tá bom? Então, lembrando mais uma vez que, cara, para que isso aconteça, sem querer vender ilusão para você, você precisa trabalhar bastante. Para ter R$100 mil investido, você precisa trabalhar, tá? Não quer dizer que você não possa começar agora. Você deve começar agora. Deve começar comprando uma cota, deve começar pegando uma parte do que você ganha do Mercado Livre, do seu trabalho, da sua renda principal, o que você tem de lucro, reservar uma parte para investimentos, tá? Criar essa mentalidade de investir e de pensar no longo prazo. Para eu chegar numa renda passiva que eu tenho hoje, de superior a R$20 mil, cara, eu levei anos para chegar nela. Foram investimentos recorrentes, todos os meses durante 2 anos. 2 anos que eu invisto em fundos imobiliários, tá? Fora isso, eu tenho vários outros investimentos em ações, investimento em outros negócios. Então são coisas que não acontecem do dia para noite. O primeiro passo é você mudar a sua mentalidade e reservar uma parte do que você ganha para investir. Para investir em você, em conhecimento, para investir em rentabilidade, para fazer o dinheiro que você guarda se multiplicar, tá bom? E trabalhar muito para os aportes aumentarem cada vez mais. Se hoje você consegue comprar uma cota de 80, amanhã você consegue comprar uma de 800, depois de amanhã uma de 8 mil e assim por diante, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando como escolher bons fundos imobiliários, como identificar se o fundo é bom, se o fundo é ruim, se vale a pena investir. Se vocês quiserem essa aula, comenta aqui embaixo que eu gravo para vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.